Paz do Senhor, irmãos. Amém. Eu vou tentar falar. Desde a hora que cheguei que está difícil. Como os irmãos sabem, há um tempo eu desapareci da igreja. Eu dei um sumiço, né? Eu passei alguns meses. Eu adoeci em julho. Eu comecei a sentir dores e febre e tive uma infecção. Uma região que ainda é um tabu, né? Não vou nem falar, alguns já sabem o que aconteceu. E que a gente tem até vergonha, é um tabu, nunca se fala, né, nisso. E então, depois de eu sentir toda essa infecção, passei uma semana doente, com febre alta. Eu tomava remédio e passava algumas horas, depois eu estava novamente com febre altíssima. E aí eu procurei um médico, eu fui para a UPA, num domingo à noite, era um dos domingos que eu não tinha vindo à igreja, eu fui à UPA, e tomei 3 injeções, tão boas que passou as dores, né? E eu consegui procurar um médico na segunda-feira, porque eu nem conseguia sair de casa. E quando eu fui nesse médico especialista, na segunda-feira, numa clínica particular, então assim que ele viu, eu pensava que era um problema, e ele disse, não é nada do que você está pensando. Né? Você está com infecção e você tem que ir urgente fazer uma cirurgia. Eu já fiquei desesperada, eu estava sozinha. Ele ainda perguntou, você está sozinha? Eu disse, estou. Eu tinha ido sozinha, né, para uma consulta. Aí ele disse, você precisa urgentemente fazer uma cirurgia de urgência, porque está infeccionado e o estado que está aqui pode aumentar a infecção e se transformar numa infecção generalizada. Se um médico está dizendo um negócio desse, aí eu já saí, né? Eu disse, o que é que eu faço agora? Ele deu a opção, ou você faz comigo na minha clínica, R$3.000 só, ou você vai para o regional. Aí no momento eu disse, não, eu vou tentar, né, o regional, se há essa possibilidade. Então diretamente ele já me encaminhou para lá e eu fui. Na segunda-feira, dia 31 de julho. Aí eu cheguei no hospital, teve todo o processo lá e então fiz uma drenagem. Após essa drenagem, o médico falou 15 dias eu estaria pronta, boa toda, não ia sentir mais nada. Só que antes de completar os 15 dias, voltavam todos os sintomas. A infecção voltou, a febre voltou, o mal-estar voltou, dores voltaram, secreção voltou. Então eu estava como se eu tivesse ficado pior do que o início. E procurei um outro especialista, fui para outra clínica, procurei outro especialista. Sim, início antibióticos, né? Mais 15 dias de antibióticos. Não melhorava. Fui para outro especialista, mais 15 dias de antibiótico e não melhorei. Então, já tinha um mês, né, de antibióticos. E esses antibióticos eram tão fortes, eu ficava passando mal o tempo inteiro. Então, toda hora eu tinha que chamar alguém em casa para me segurar. Quando eu percebia que eu ia cair, aí eu chamava alguém rápido e alguém me segurava. Às vezes eu queria comer e eu não conseguia comer, porque eu ficava em tempo de desmaiar. Eu não me sustentava, não tinha força de conseguir fazer as minhas coisas, né? Passou-se todo esse tempo, isso já se passou um mês, né? E eu nessa luta, sem aguentar mais. Meu Deus, que é isso? Faz um milagre, Senhor. Me cura por completo, que não seja preciso outra cirurgia, porque tinha se passado 15 dias, tinha feito a drenagem, aí voltei ao regional e fiz a drenagem novamente, passou mais 15 dias e eu só piorava. Não tinha melhora nenhuma. E eu ficava pedindo ao Senhor que Ele me curasse por completo. A minha oração era, Senhor, que não seja preciso. Eu já tinha passado, né, por esses 2 momentos, que não seja preciso eu fazer novamente uma cirurgia. Então me cura por completo, Senhor, de dentro para fora. Eu sempre dizia isso, de dentro para fora, eu preciso. E nada de acontecer, né? A cura como eu pedia, como eu desejava no momento. Mas talvez eu esqueci algumas coisas, que foi muita coisa. Eu vou tentar resumir o máximo e falar o principal. Então, passou-se um mês de antibióticos, de remédio, de mal-estar, de dores, de secreção. Eu vou dizer, irmãos, eu sangrei de julho até alguns dias. Eu sangrava o tempo inteiro, de julho até alguns dias aí atrás. E hoje, às vezes ainda pode acontecer, mas não é mais algo que está perigoso, né, para um momento. E então nada dava jeito. Procurei um outro especialista.
esse só atendia em Pau dos Ferros. Eu disse, eu não vou aguentar chegar em Pau dos Ferros. Eu não tenho condições. Então, eu desisti da consulta. Aí passou mais tempo. Aí eu procurei ele de novo, porque eu disse, em Cajazeiras eu vou procurar mais o quê? Já fui para o regional, já procurei 2 especialistas na área e nada resolvia. Então, depois ele falou que atendia em Pombal. É quase a mesma distância, mas para mim Pombal é como se fosse... É aqui, né? Em casa, é quase. Pombal ou Catolé do Rocha. Eu disse, então eu vou, né? No dia do meu aniversário eu fui para essa consulta. E não tinha melhor, então procurei esse outro médico. Então, chegando lá... Aí ele sim deu o diagnóstico do que estava acontecendo. Eu havia tido um abscesso, depois os irmãos pesquisam aí. Um abscesso, e esse abscesso, agora eu vou esquecer o nome do que aconteceu. Depois, quando eu lembrar, eu falo. Então, ele fez um exame lá no momento e ele deu o diagnóstico. Ele disse, olha, é o seguinte. Aí eu disse, fiquei muito feliz porque ele já sabia o que era. Eu já tinha ido para 2 especialistas. A última que eu tinha ido, ela disse, espere uns 3 meses. Eu disse, como é que eu vou esperar 3 meses? Sentindo dor, passando mal, tomando antibiótico tão forte, que eu não ficava nem mais em pé. Quem me viu no início, eu estava fisicamente bem crítica mesmo, assim. Eu estava com os olhos bem mais fundos e tinha perdido peso. E fraca, né? Eu não conseguia mais fazer nada, assim. E no trabalho me cobrando, 15 dias, tudo bem. E depois dos outros 15 dias, e eu não tenho melhor, e o povo ia aí. Eu disse, eu não melhoro. Não melhoro, e procuro um médico, procuro um e outro, eu não melhoro. Aí quando eu fui para o Dr. Jalves, no dia 12 de setembro, no dia do meu aniversário, aí ele então deu o diagnóstico. E eu fiquei muito feliz, porque pelo menos eu sabia o que era. Mas ele disse, mas é o seguinte, você precisa fazer uma outra cirurgia. E essa já é bem mais invasiva. Irmãos, eu vou esquecer as palavras certas que eu precisei agora. Uma região do meu corpo necrosou. Para vocês terem ideia desse mês que eu fiquei, né? Tomando antibiótico, passando tudo isso e sem ter melhora. E o médico disse, não há outro jeito, né? Agora precisa retirar, porque se não retirar é pior. Porque pode causar uma doença ainda pior, né? O nosso corpo não pode ter nada que não esteja bem, né? Senão vai fazer mal a todo o corpo. Então, eu esperei do dia 12 até o dia 26 de setembro para fazer a cirurgia. E essa foi invasiva, né? Como eu tinha o tecido necrosado, ele precisou retirar e fez muitas outras coisas, né? Que não é preciso eu especificar aqui. Mas foi bem invasiva a cirurgia. E o preço da cirurgia? Quando ele me falou, ele disse, é 14 mil reais. Eu disse, só 14 mil? Eu tô sem trabalhar, né? O que é que eu faço agora? Eu tinha começado no trabalho esse ano e graças a Deus que eu fui pegando um pouquinho e guardando, né? Pegava um pouquinho e guardando. Fiz uma viagem, irmãos, aproveitei. Ainda bem que eu viajei em julho. Acho que as pessoas pensavam, como é que ela viajou e agora ela está sem condições de fazer uma cirurgia? Só que eu tinha me organizado para isso. Eu não me organizei para uma doença em que eu ia precisar de 14 mil reais para poder fazer essa cirurgia. Ele disse, a não ser que você pague à vista. Aí a gente pode fazer 11 mil. Pensamos em casa em fazer um empréstimo. E íamos fazer um empréstimo. O empréstimo ia sair, quando a gente terminasse de pagar, 14 mil reais. A gente fazia um empréstimo de 10 mil. E no fim, quando pagasse todas as parcelas, ia dar 14 mil reais. Era 13 mil e pouco. Quando terminasse de pagar esse empréstimo. A primeira coisa que aconteceu foi que eu fiquei sem salário. Porque os irmãos sabem que quando 15 dias, a empresa, ele ainda lhe assiste, né? Depois desses 15 dias, não. Mas a empresa ainda foi bem bacana, né? Generosa. Ainda deu o restante do mês. Eles viram a situação e deram. Então, como os irmãos ficaram sabendo, aí eu fui preciso. Eu disse, meu Deus, o que é que eu faço? E a vergonha? Eu sou tímida e eu sou reservada. Então, poucas pessoas sabem o que é que está acontecendo em minha vida, o que é que está passando. Quando as pessoas vieram saber, eu já estava quase indo, eu acho. Mas eu ficava tentando resolver sozinha. Eu disse, eu vou resolver. O Senhor, me ajuda. Mas a gente precisa do outro para isso. E então foi onde eu fiz uma campanha e muitos irmãos aqui me ajudaram, a igreja me ajudou. O pastor Everaldo, a irmã Pretinha, conversou com o pastor, veio aqui e disse a situação. Eles só ficaram sabendo porque o meu irmão disse a eles, porque eu também não ia falar nada. E então eles foram lá em casa e conversaram, dizendo, não tem condições de você permanecer assim, então vamos. Então, os irmãos lembram que estou, na verdade. Eu estou sem salário, irmãos. Ainda esperando, né?
Mas todo esse tempo eu comprei vários e vários remédios. Eu paguei a cirurgia, eu comprei remédio, eu fiz viagens. Eu acho que mais de 7 viagens até de retorno, de consulta, de exames. Tudo isso o Senhor proveu. Eu sem salário, viu? E em casa também não tem condições de alguém tirar do próprio bolso e ajudar, né? Eles faziam o que podiam. E eu queria só pedir ao pastor, alguém, que tirasse só essa sacola, para os irmãos ver alguns dos remédios que eu tomei. É preciso ver, alguns precisam ver para crer, né? Esses foram alguns dos remédios. E eu sei que tem pessoas que usam bem mais que isso. Eu sei. Mas eu fiquei pensando, Senhor, eu consegui comprar tudo isso. Não foi passando cartão, não. Foi indo do início ao fim de todos esses meses comprando com aquilo que o Senhor tinha me dado. Amém? E remédios, irmãos, muito caros mesmo. Tem uma latinha aí que ela é 100 e pouco. Tem um comprimido que eu ainda estou fazendo uso, que o original ele é 200 e alguma coisa. Aí tem um genérico que já vai baixando o preço. E aí eu preciso fazer um tratamento de alguns meses ainda. Porque depois foi detectada uma infecção no intestino, uma inflamação no intestino. E também no meu tudo isso, fiz muitos exames. E um desses exames que se chama, eu acho que é CEA, eu estou tentando aprender a pronúncia ainda. Quem é da área de saúde deve saber, que é um exame de sangue que ele dá um diagnóstico tumoral, né, no intestino. E o normal é dar para a mulher normal, que não é fumante, é 2,5, no máximo 3. O meu deu 6,3. Então o médico já ficou, né, em alerta. Ele disse, olha, a primeira coisa que nós temos que fazer é a cirurgia. Porque não adianta você estar com uma infecção dessa e pensando em outra coisa, em tratar outra coisa. Então vamos fazer a cirurgia, depois a gente vê isso. Aí esse exame deu 6,3, tinha que dar 2,5, deu 6,3. E esse é o número para quem é fumante, para quem já tem algo grave, porque também por consequência do fumo, né, do cigarro. E o médico perguntou, você fuma? Você já fumou? Eu disse, eu nunca fumei. Aí foi que ele ficou, né, mais... Aí fiz outros exames, acho que há 1 mês e meio atrás, e esse 6,3 já baixou para 4,5, né? Então, já está abaixando, já está indo em nome de Jesus. O Senhor, Ele ainda está fazendo a obra, porque pensar assim, tudo que passou, e depois quando a gente pensa, olha, já está tudo bem, né? Estou só tomando os remedinhos aí um pouquinho caro, mas está tudo bem. Aí fui fazer no exame e tinha isso, que no início ele nem me disse que havia esse perigo, ele não me falou, ele só falou da cirurgia, né? Depois, no retorno, após a cirurgia, foi que ele explicou a situação. Ele disse, olha, assim, isso aqui indica dá um diagnóstico tumoral, independente do resultado, é preciso fazer um outro exame. Que aí ele continua me acompanhando para que eu possa estar em condições de fazer um outro exame. E então, a partir desse exame, detectar, né, se há ainda algum problema no intestino ou não. Mas muitas lições eu aprendi e o Senhor ainda está me ensinando, sabe? O Senhor, Ele ainda está me ensinando. Ele precisa, às vezes, o Senhor tem um jeitinho de quebrar a gente, mas Ele mesmo fere, Ele mesmo sara. Então, Ele tem a maneira dele de fazer as suas obras. O Senhor sabia o estado em que eu estava, fisicamente, espiritualmente, e o Senhor precisou fazer uma cirurgia dentro e dentro também. E muitos milagres, irmãos. Vou conseguir mais. Além de ter os remédios sem salário, porque quando você é afastado, aí tem todo o processo no INSS. O meu durou 4 meses. 4 meses. E vendo o Senhor sustentando de todas as formas, o Senhor levantou pessoas para me acompanhar, para dizer, eu vou com você, né? E outras pessoas para orar. E eu vi a mão do Senhor em todo o tempo. Nós fazemos muitas vezes orações perigosas. Quando eu fui para a viagem em julho, eu disse ao Senhor, Senhor, eu vou. E é o seguinte, olhe só, viu? Senhor, é o seguinte, cuidado com o que você fala, viu? O Senhor ouve todas as nossas orações. Nem sempre Ele vai responder todas.
E outras Ele pode responder, mas não da maneira que nós desejamos. Não vai ser da maneira que você deseja. Mas cuidado, uma coisa que eu aprendi é que nós fazemos orações perigosas. Eu fui e disse, Senhor, quero que o Senhor me direcione nisso, nisso e nisso. Mas o Senhor já sabe que eu vou fazer isso, isso e isso. Eu cheguei em casa e fiquei deitada numa cama por 5 meses. Eu não fiz nada do que eu disse que ia fazer. O Senhor não permitiu. Eu disse, obrigada, Pai. Eu entendi já o recado. Estou entendendo já. Mas cuidado as nossas orações. Perigosas no sentido que elas não são ruins, né? Porque se responder ao Senhor, se não responder também é Ele. Não somos nós. Mas são perigosas as palavras que nós falamos para o Senhor e Ele ouve. Às vezes a gente fala numa intenção totalmente errada, porque nós não sabemos o nosso amanhã, mas o Senhor sabe. Então Ele pode fazer completamente diferente. Ele pode responder a nossa oração completamente diferente. E pedir também que Ele me curasse dentro para fora, e assim Ele fez. Se eu fosse permanecer do jeito que estava, apenas com as 2 vezes que eu fui ao regional e que eu fiz a drenagem, eu ia permanecer doente e uma outra doença surgiria, pior ainda, né? Mas aí o Senhor fez como eu pedi. O Senhor me cura por completo, de dentro para fora. Só que eu tinha embaixo tinha o PS, né? Não quero uma terceira cirurgia. Mas o Senhor fez, Ele curou, de dentro para fora. Precisou retirar uma parte minha, mas para que Ele curasse. E de dentro para fora também me tratando, psicologicamente, fisicamente, espiritualmente. Eu comecei no trabalho, só que aí estava muito atarefada a minha vida, sabe? E tudo isso foi uma consequência, sabe? Muito atarefada, muito sem tempo, muito agoniada. E eu já estava em tempo de explodir. E eu disse, Senhor, eu vou fazer assim, assim, assim. O Senhor não permitiu que eu fizesse nada, nem assim, nem daquele jeito. Ele fez do jeito que Ele queria. E por muitas vezes eu ficava agoniada em casa. Passei muitos e muitos e muitos dias deitada, sem poder nem levantar. Às vezes que eu queria levantar, eu não queria nem aperrear alguém para levantar, que era a minha mãe que ficava cuidando, né? Então, quando eu não aguentava mais, assim, mais do que eu passava muito tempo, aí eu chamava ela. E o médico, olha, você levante dessa cama. O médico já levanta, se levante dessa cama. Não é preciso ficar aí deitado o tempo todo. Eu já estava tão, sabe, aqui naquele sentimento que eu ficava deitada. E tá bom, eu vou ficar aqui, vou ficar parada. E os irmãos sabem que muitas coisas vai surgindo na mente, né? No nosso emocional. Nos momentos assim, que a gente está bem sensível. No instante a gente fica sensível à voz do Senhor. No instante a gente fica sensível, a gente para, a gente ouve. A gente quer que Ele faça do jeito que Ele realmente quer para nós, e não do nosso jeito. E é isso, o Senhor fez milagres, o Senhor continua fazendo, viu? Continua fazendo. Todos esses remédios eu não comprei, não comprei nenhuma vez com cartão, que eu ficava pensando, e se eu usar o cartão, como é que eu vou pagar se eu estou sem receber? E se eu fizer um empréstimo, se eu tivesse feito, eu ia fazer, eu não, né? O meu irmão ia fazer para poder me ajudar. Eu não teria nem como pagar a primeira parcela do empréstimo, porque eu não tinha dinheiro para pagar. Então o Senhor levantou, outra pessoa olhou para mim e disse, mas você tem sorte, né? Eu disse, sorte nada. Se fosse a minha sorte, eu nem teria levantado mais daqui. É o Senhor, porque ela achou assim, como assim, em pouco tempo, eu acho que 3, 4 dias, não foi nem 5 dias, irmãos, eu consegui esse valor. O Senhor fez, o Senhor levantou pessoas. Teve uma pessoa lá de São José de Piranha, que mora num sítio de São José de Piranha, que a irmã dela me contou, disse, Edlana, ela queria tanto lhe ajudar, que ela não tinha, sabe o que ela fez? Ela pegou, sim, ela foi falando para as pessoas lá do sítio, né? As pessoas, fulano, não tem, que só recebe dia tal. Ela pegou a própria feira dela, tirou algumas coisas e vendeu, e disse, eu quero ajudar ela de alguma forma, e vendeu, irmãos, algumas coisas lá no sítio, para as pessoas que apareciam, para ela poder ter alguma coisa para contribuir. Isso eu não via ela há anos, eu disse, eu não acredito. Quando eu ouvi isso, eu fiquei maravilhada, eu disse, só o Senhor mesmo. E o Senhor levantou as pessoas certas. Era sempre isso que vinha na minha mente. As pessoas certas. Que a gente fica imaginando se todo mundo ajudasse, né? Mas não, é as pessoas certas que o Senhor levanta. É o Senhor quem faz. E o Senhor fez e o Senhor continua fazendo. Ele provê. Fui para a última consulta, dia 19. A última não. Ainda tem um retorno, ainda tem um exame. Mas assim, depois de tudo, né? Dia 19 eu fui para uma consulta. E eu levei o meu cartão e eu disse, agora eu não tenho mais, né? Vou ter que passar o cartão. Já está pertinho, eu vou receber em algum momento. Irmãos, um dia antes, a escola me manda lá, o RH me manda o valor exato de eu pagar a consulta, de eu pagar a gasolina, tudo. Eu disse, meu Deus. Mas eu já tinha organizado minha bolsinha com tudo, com cartãozinho lá dentro. Agora eu vou ter que usar esse cartão.
Pois o Senhor mandou ainda. Era algo que já era meu, né? Mas eu não sabia que iria receber. Eu já estava preparando para pagar isso. E veio o valor certinho para eu pagar a consulta. Eu não ter que ficar, né, com o cartão e pagando o cartão sem saber de amanhã. Então, quando eu cheguei lá, eu tinha o valor da consulta, o valor da gasolina e deu certo. E o Senhor tem feito muito, muito mais. Talvez eu tenha esquecido de muitas coisas e de algumas pessoas. Mas o Senhor sabe. Muita coisa aconteceu, irmãos. Eu estou resumindo, sabe? 1% assim, resumindo. Mas o Senhor tem feito. E para finalizar, em janeiro, eu tive alguns sonhos. O Senhor fala muito comigo através de sonhos. Só que eu já estava tão ruim. E eu tive esses sonhos e eu fiquei pior ainda. Eu disse, meu Deus do céu. Eu sempre tinha alguns sonhos, acho que foram os 3 sonhos que eu tinha, que sempre eram situações em que era assim, o sentimento que eu tinha era se morrer, você precisa estar preparado. Nos sonhos, sabe? Se morrer, você precisa estar preparado. Aí eu pensava que ia acontecer alguma coisa com alguém de casa. Eu disse, meu Deus, eu tenho um irmão que ele dá um probleminha em casa. Eu disse, Senhor, livra ele. Ficava orando pelo povo de casa, né? Senhor, tenha misericórdia. Pensei até assim, será que eu vou vivenciar um luto esse ano, assim, de alguém que eu vou perder? O Senhor está me alertando, o que é? Aí eu tive um outro sonho, em que eu estava no lugar, e quando eu olhava para a minha perna, na minha coxa, tinha tatuado alguns versículos da Bíblia. Eu gosto muito de escrever rascunhos de versículos. Sabe, qualquer folha que eu tiver aí, às vezes eu começo a escrever. Então, na minha coxa, apareciam esses rascunhos igual como eu faço nos cadernos, só que tatuado. E eu olhava e eu não conseguia ler. Então, uma pessoa, era como se embaralhasse a minha visão, e eu olhava, via que tinha tatuado, eu sabia que eram versículos, mas eu não conseguia ler. Aí eu olhava para a minha coxa, tatuado, e alguém vinha e me ajudava. Eu ouvia a voz de um homem, né? Um homem lia. Um diz assim, seja forte e corajosa. Em janeiro, irmãos. Aí eu já fiquei, Senhor, o que é que vai acontecer que eu preciso ser forte e corajosa? Meu pai, eu já fiquei temerosa. A gente precisa confiar, mas a gente também é humano, né? Então eu fiquei com medo. Confesso aos irmãos que quando eu tive esse sonho, que o Senhor que dizia para mim, seja forte e corajosa, eu disse, meu Deus, o que vai acontecer? E logo que começou a surgir todos esses problemas, vinha sempre em minha mente. Aí eu fui ler o versículo, né, toda a passagem, que é Josué 1:9, faz referência, não fala para uma mulher, seja forte e corajosa, na verdade é para Josué, né, que ele iria agora comandar o povo, porque Moisés tinha falecido. Então Deus disse para Josué diretamente, seja forte e corajoso, né? Deu uma ordem, seja forte e corajoso. Então, corajoso. Então, quando eu tive esse sonho, eu tive certeza também que se o Senhor está mandando eu ser forte e corajoso, eu ia passar por alguma coisa, mas eu ia passar, né? Senhor, eu vou passar. E ainda que eu passe e vá, tem hora que eu pensava que eu já ia, né? Senhor, então não me deixe ficar aqui dando trabalho, gastando. Quanto que eu já gastei com tudo? E sempre vi o versículo em Josué 1:9, seja forte e corajoso. E o Senhor está trabalhando, e o Senhor está fazendo, fez muitos e muitos e muitos milagres. Eu já demorei demais, mas que que as mesmas lições que eu tomei para a minha vida, os irmãos também possam tomar para as suas vidas e crer, o Senhor faz. E Ele faz muito mais do que aquilo que nós pedimos e nós pensamos, muito mais.